como vão todos? Sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Cristiane Oliveira, a sua professora de Ciências, e hoje a nossa aula é a de número 6, cujo objeto de conhecimento é forma, estrutura e movimentos da Terra. O detalhamento do objeto é camadas da Terra. Então, vamos começar a nossa aula? Bem, eu não estou bem no ambiente onde eu gostaria de estar, né? Ou melhor, um ambiente bem fantástico, é um pouquinho assustador, mas estou aqui, né? Na presença de vocês, dentro dessa cápsula, para a gente convidar a uma viagem, a uma jornada, para conhecer uma camada bem interessante da Terra. O planeta Terra, né, nosso planeta azul, vibrante, é muito mais do que apenas um lar para a vida. É um organismo complexo e dinâmico, com camadas distintas que se entrelaçam para criar um sistema geológico bem fascinante, viu? Embarque comigo nessa jornada ao centro da Terra para desvendar os segredos de suas camadas, desvendando também as suas características. Opsi, olha que bacana! Desvendando a importância e o impacto da vida que ela também sustenta. Então, vamos lá? Então, o planeta Terra, ele é um mundo bem complexo e fascinante, gente, composto por diversas camadas que se estendem desde sua superfície até o seu núcleo. Essas camadas desempenham papéis essenciais na sustentação da vida e na formação dos fenômenos naturais que observamos diariamente, né? Vamos explorar mais a fundo essas camadas e sua importância para o ambiente e para nós, seres humanos. Convido vocês aí para desvendar as camadas terrestres, né? Nossa jornada, como eu havia falado para vocês, né? Olhando uma parte do planeta Terra, começa com a litosfera, que é a parte mais externa da superfície da Terra, viu, gente? A camada externa e sólida da Terra. E aí nós vamos ter, vou contar com a imaginação de vocês, a gente vai olhar uma imagem em close, mas para que vocês imaginem o planeta de fora para dentro. É assim que a gente vai fazer o nosso estudo, né? Vamos começar pelo conceito, que é o conceito de camadas do planeta Terra, que refere-se à estrutura interna do nosso mundo, dividida em várias partes distintas com características únicas. Essas camadas são compostas por diferentes materiais e variam em temperatura, densidade e composição química. Mas que camadas são essas, professora? Nós vamos conhecer agora as principais camadas da Terra, né? Vamos lá. A crosta terrestre. Lembre-se que a gente vai começar o estudo pela litosfera. A primeira camada da litosfera aí é a crosta terrestre, a camada mais externa e fina do planeta onde vivemos. Ela é composta principalmente por rochas e minerais e possui uma espessura média de 30 a 70 quilômetros sob os continentes e de 5 a 10 quilômetros sob os oceanos, tá? A litosfera, bem importante aí, essa camada está em destaque na imagem para vocês, né? Fazendo aí uma confluência com os seres vivos e a atmosfera, nós temos aí a biosfera, né? Mas começamos o estudo da camada da Terra em si pela crosta terrestre. A próxima camada é o manto, localizado abaixo da crosta. O manto é uma camada mais espessa, composta principalmente por silicatos de ferro e magnésio. Ele se estende até cerca de 2.900 quilômetros abaixo da superfície terrestre e é responsável por movimentos convectivos, né, movimentos que convergem, que influenciam a dinâmica das placas tectônicas. E a outra camada é, logo abaixo do manto, o núcleo externo,
Observem aí o núcleo externo em destaque, com esses tons aí de laranja e amarelo, né, onde a Terra está estratificada. Esta camada é uma região líquida de metal fundido, composta principalmente por ferro e níquel. Ela circunda o núcleo interno e é responsável pela criação do campo magnético terrestre. E logo abaixo do núcleo externo nós temos a próxima camada, que é o núcleo interno. Esse núcleo interno é uma região sólida, composta principalmente por ferro e níquel. Apesar de sua alta temperatura, a pressão é tão intensa que os materiais permanecem no seu estado sólido. O movimento do núcleo cria um campo magnético que protege a Terra das radiações solares, que é o que veremos nas características da Terra. Então, até aqui nós vimos uma estratificação mostrada em esquema bem didático, as camadas da Terra, né? Fazendo estudo, mais uma vez, a partir da litosfera, tá bom? Que é a camada propriamente dita da Terra, tá bom? Parte mais externa até a parte mais interna, que é o núcleo interno que nós acabamos de ver. Então, quero mostrar para vocês algumas características importantes dessas camadas. Cada camada do planeta Terra possui características distintas que desempenham papéis cruciais na manutenção da vida e na regulação dos processos geológicos e climáticos. Vamos entender o exemplo explicando mais uma vez cada camada da Terra com as suas características, a começar pela crosta terrestre. Voltamos aí para a crosta terrestre, que é onde ocorre a maioria dos processos geológicos superficiais, como a formação das montanhas, vulcões e terremotos. E ela também abriga ecossistemas diversos que sustentam a nossa grande biodiversidade, né? Outra característica para a próxima camada que a gente vai entender um pouquinho mais, né, falando sobre o manto, né, a gente vai esmiuçar aí que são os movimentos convectivos no manto, que são responsáveis pelos movimentos das famosas placas tectônicas, que, por sua vez, influenciam a formação desses continentes através desse movimento, né? Formação dos oceanos, cadeias e cadeias montanhosas. Além disso, o manto atua como um reservatório de calor que regula a temperatura da Terra. Então, até aí nós vimos aí a crosta terrestre, o manto e algumas características importantes de cada camada. Vamos conhecer um pouquinho mais das características da próxima camada, que é o núcleo. Eu vou condensar aqui, né, resumir o núcleo externo e o núcleo interno, eles juntos, e a sua importância para a gente estudar aí nas ciências. A circulação de materiais no núcleo externo cria um campo magnético terrestre, que desvia as partículas carregadas no vento solar e protege a Terra da radiação nociva. Então, é dessa forma aí que a parte mais interna da Terra vai proteger a Terra da radiação. Que coisa incrível, né? O núcleo interno, por sua vez, ele é essencial para a geração desse campo magnético que vai formar essa camada de proteção. Então, nós vimos aí a característica do núcleo externo e núcleo interno. E aí eu queria convidar vocês para um momento de reflexão, né, que é esse vínculo do homem com a natureza e a relação do homem se gera ou não impacto. Então, a gente vai trazer um pouquinho dessa discussão, agora que nós vimos a estrutura da Terra e algumas características, né, a começar aqui a falar que as camadas da Terra estão intimamente interligadas, hein? E qualquer impacto em uma camada pode afetar as demais. A exploração irresponsável de recursos, a poluição e as mudanças climáticas são algumas das principais ameaças à saúde do nosso planeta, né? Infelizmente, qualquer impacto que possa causar desequilíbrio vai afetar
todos nós, né? Isso aí que eu queria trazer para vocês como reflexão. E dessa forma é crucial compreendermos a importância de cada camada e agirmos de forma sustentável para preservar a Terra para as gerações futuras, tá? Então trago para vocês aí essa enorme responsabilidade, a próxima geração aí que está nos vendo, tentar entender o planeta através desses estudos e deixar ele harmonicamente bem em relação a todas as atividades que nós estamos desenvolvendo, porque tudo pode causar esse desequilíbrio, tá? Benefícios para o ambiente quando você trata bem o planeta Terra. Vamos ver aí alguns benefícios. O primeiro deles é a regulação do clima. A atmosfera e os oceanos regulam a temperatura do planeta e distribuem calor de forma equilibrada. Com relação ao ciclo da água, quando você mantém esse planeta de forma harmônica, a hidrosfera garante a disponibilidade de água potável, que é essencial para a vida e diversos processos ecológicos. Com relação à nossa biodiversidade, a biosfera vai abrigar uma rica variedade de vida, desde os menores micro-organismos até as maiores plantas e animais. Isso aí são alguns benefícios para o meio ambiente quando você tem uma relação harmônica com essas camadas da Terra. E quais são os benefícios para o homem? Isso aí estão intrinsecamente ligados à espécie humana. Vamos conhecer algumas aqui dos principais que eu estou pontuando para vocês. O primeiro é recursos naturais. As camadas da Terra fornecem os recursos minerais, a água, a energia e outros recursos essenciais para a vida humana. Na agricultura, a crosta terrestre fornece solo fértil para o cultivo de alimentos, base da nossa alimentação. E o clima habitável, sim, né? Essa atmosfera harmônica, né, e os oceanos vão regular a temperatura e fornecem o oxigênio para a respiração, tornando a Terra um lugar habitável. Eu falei atmosfera harmônica no sentido duplo, né? O figurado e no sentido mesmo único do conceito da atmosfera. A atmosfera como bem-estar de qualidade e a atmosfera, as camadas de gases que vão, em equilíbrio, né, causar o bem-estar para a gente. E trago aqui para vocês algumas importâncias bem interessantes sobre a crosta terrestre, que é uma das camadas que nós vimos anteriormente. Ela realmente é um cofre de tesouros minerais. E no coração da atividade econômica global encontra-se a crosta terrestre, né, que a gente viu aí a camada mais externa da litosfera. Essa camada externa, como eu havia falado para vocês, e fina, que vai guardar em seu interior um verdadeiro tesouro inestimável, né? Os recursos minerais. Essa camada rica em minerais, como o ferro, o alumínio, o cobre, o ouro, diamantes e muitos outros minérios, fornece a base para a produção de diversos bens e serviços que são essenciais para a sociedade moderna. Olha só que importância eu trago para vocês de entender e se estudar a crosta terrestre. Olha o que ela fornece para a gente na importância econômica, né? Ela é uma camada rica em diversidade, né? A gente vai entender um pouquinho aqui com o esquema que eu trago para vocês. A crosta terrestre, ela se divide em dois tipos principais. Esse esquema bem didático mostrando para vocês. O primeiro deles aí é a crosta continental, né? Ela vai se apresentar nesse esquema didático bem aqui, olha, crosta continental. Ela está relacionada à camada onde nós vivemos, né, na superfície da Terra e não na superfície oceânica. Ela é a camada mais espessa e composta por rochas graníticas, ricas em minerais como o silício, o alumínio, o potássio e o sódio. Então, é nessa camada, é nessa região que encontramos jazidas
de minérios, né, jazidas minerais, metálicos, como o ferro, o alumínio, o ouro e outros. Olha só que importante, a porção mais grossa da Terra, como eu havia falado para vocês, que gira em torno, né, nessa medida aqui, de 30 a 70 quilômetros, né, que é justamente esse comprimento aqui, tá? A camada da crosta continental. E a outra parte é a crosta oceânica, né? A crosta terrestre é dividida nessas duas porções, a crosta continental e a oceânica, que eu estou mostrando para vocês aqui. No nosso esquema didático, ela está representada bem aqui, olha. Ela é um pouquinho mais fina, observem bem, né? Uma porção mais fina que gira em torno de 5 a 10 quilômetros, né? Como está sendo mostrado aqui no seu esquema didático, e é composta por basalto, rica em ferro e magnésio. E ela abriga também jazidas de minerais, além de exemplos aí, o manganês, o níquel e o cobalto, além de depósitos de petróleo e gás natural. Olha só que interessante aí a nossa classificação da crosta terrestre em 2 tipos, né? Mais uma informação para vocês anotarem aí. Que são esses minérios, né? Vamos entender um pouquinho da importância dele quando a gente estuda mais a fundo a crosta terrestre, né? Os minerais, eles impulsionam atualmente a economia, né? Eles têm uma grande representação para nós e uma grande importância. Os recursos minerais extraídos da crosta terrestre são a base fundamental para diversos setores da economia. Aí eu trago para vocês alguns exemplos de alguns setores. O primeiro deles é a construção civil. Na construção civil, nós utilizamos aí, extraindo de onde é legalmente possível, o ferro, o cimento, a areia e outros minerais, que são essenciais para a construção de casas, as nossas casas, edifícios, pontes e outras estruturas, né, que vão formar outras infraestruturas que vão formar as comunidades, as cidades, os locais onde nós vivemos, a nível estrutural. Então, o outro setor da economia que eu trago para vocês é a indústria. Minerais como o ferro, mais uma vez, o alumínio, o cobre e outros são utilizados para a produção de diversos produtos, como carros, aposto que tem aí na sua cidade, na sua comunidade, né, bastante ou pouco, mas eles estão representados, eletrodomésticos, máquinas e demais ferramentas, né? Isso aí, a importância desses recursos minerais para a indústria. Trago também para vocês um outro setor da economia, que é a energia. Então, o carvão, o petróleo e o gás natural encontrados na crosta terrestre também são importantes fontes de energia para a geração de eletricidade e o funcionamento de diversos setores da economia. Além do setor da energia, nós temos um outro setor econômico, que é a agricultura, onde minerais como o fósforo, o potássio e o nitrogênio são utilizados como fertilizantes para aumentar a produtividade das plantações. Para quem ainda não conhece, eles estão representados nesse esqueminha ao lado aí pelas iniciais dos elementos que a gente encontra na tabela periódica, né? O nitrogênio, representado pela letra M, o fósforo pela letra P e o potássio pela letra K, tá? Calma aí, tem relação com a origem da nomenclatura dentro da química, não está errado não, tá, gente? Nós vamos ter oportunidade de conhecer nas aulas de reações químicas. Mas a importância dentro do setor econômico que eu pontuei para vocês foram algumas, né, algumas bem importantes, e a gente vai para mais um setor, que é a tecnologia. Os minerais como o silício, o lítio e as terras raras são essenciais para a produção de componentes eletrônicos
baterias e outros dispositivos tecnológicos. Gente, elementos de terras raras. A gente já ouviu falar aí do silício, do lítio. Eu trouxe para vocês aí os minerais que lembram os elementos da tabela periódica. Mas abrindo um parêntese para terras raras, quem ainda não conhece, né, são os elementos de terras raras, são locais, né, de jazidas naturais, onde tem uma grande concentração de minérios, né, com uma grande diversidade em um pequeno lote, em um pequeno local. E aí nós chamamos de terras raras. E os elementos encontrados nesse local são chamados de elementos de terras raras, né, que são chamados ETRs, tá bom? Só para abrir um parêntese aí, para explicar um pouquinho para vocês esse termo, quem ainda não conhecia. E por falar nesses elementos de terras raras, eu trouxe para vocês alguns exemplos importantes no mundo. Né? Três exemplos importantes aí para vocês. A mineralogia dos elementos de terras raras. Nós temos aí um exemplo de um acúmulo, né, dessa quantidade de elementos dentro de um material que é chamado de xenotima, isso mesmo, xenotima, que é encontrado em Minas Gerais, isso mesmo, aqui mesmo no Brasil, tá? E ele tem uma coloração castanho, né? Um castanho. Aqui a gente não está visualizando bem o castanho porque nós temos aqui uma imagem com sombreamento que parece um marrom, mas é castanho, tá? Um castanho escuro, gente. Um outro jazigo aqui, que não é encontrado no Brasil, o nome dele é monazita, tá? Monazita, encontrado na Bolívia, aqui é fora do Brasil, tá, gente? Mas ainda é América do Sul. E esse elemento, esse material, ele vai se apresentar numa cor um pouco mais claro que o anterior, né? Uma cor caramelo, tá aqui ele aqui representado pela letra B, né? Acompanhando aqui a imagem com a sua legenda ao lado, para a gente não perder aí a nossa explicação. E um outro exemplo de ETRs, né, os elementos de terras raras, nós temos a bastonazita, tá? Que não vai ser encontrado na América do Sul, mas no Paquistão, olha aqui. Né? E a coloração dela parece um ocre, né? Ela é translúcida, está aqui sendo mostrada para vocês nesse esquema. Então, quando a gente falar um pouquinho de elementos de terras raras, a gente está falando que existem muitos minérios concentrados em uma quantidade pequena de terras, né, num local, e como o próprio nome diz, são terras raras, né, muito difícil encontrar, muito difícil ter a licenciatura o licenciamento para se extrair esses minérios, tá? Então, os países, os locais que detêm isso, passam por um processo burocrático muito grande para fazer essa extração, mas eles são bem visados economicamente, né? E, por falar em economia, ainda nós temos uma coisa bem interessante sobre o Brasil, né, que se destaca como um gigante na exportação de minérios, figurando aí entre os maiores fornecedores globais de diversos materiais essenciais para a indústria e construção civil. Esses dados aí são informações relativamente recentes, né, de 2022. O setor mineral brasileiro, nesse período aí, ele atingiu um faturamento recorde de 86,2 bilhões, né, de reais, isso é na nossa moeda, com as exportações respondendo por grande parte desse valor. Olha aí a importância do Brasil no setor econômico no que diz respeito a esses recursos minerais. A gente não é conhecido só pela biodiversidade, viu? No mundo afora, aí, fora do Brasil, nós temos aí uma relevância muito grande dentro da economia no que diz respeito à exploração legal, mais uma vez falando, desses recursos, né, gerando uma economia enorme para a gente. E até aqui eu mostrei para vocês as principais camadas da Terra e expliquei em detalhes uma, que foi a crosta terrestre e a sua grande importância para a economia em diversos setores. Viu que coisa interessante?
Foi muita informação até agora, eu compreendo vocês, né? São muitos elementos, mas a gente tem a oportunidade de, sempre que ter dúvidas sobre o nome desses elementos, consultar uma tabelinha periódica, né? Revisando aí as nossas anotações, e vocês vão ver essa relação aí entre os elementos e os minerais que a gente citou aí nas nossas aulas. Para a gente relembrar um pouquinho sobre essa questão da economia, que eu acho super importante para vocês, eu trouxe para vocês uma tabela resumida sobre os principais minérios, a sua exploração e a sua importância para a nossa economia. Então, aí, essas informações elas estão relativamente recentes, aí de 2022, né? Na primeira coluna nós temos a informação do nome do minério, a segunda a descrição, na terceira a participação da exportação em termos de porcentagem e na quarta a importância econômica, tá? A gente vai, tudo aqui é importante, mas a gente vai citar aqui a relação entre o nome do minério, para que vocês consigam fixar bem a nossa aula, e a importância econômica, tá bom? Nos demais, sempre que possível, a gente recorre às nossas anotações. O minério de ferro, né, com produção de aço, utilizado na construção civil, ele se destaca sendo o primeiro aqui da nossa relação, de 69,3% nas exportações. Ele é o principal produto, por causa disso, né, de exportação mineral do Brasil, com grande demanda global. Aí, seguido do ouro, né, que é um metal considerado um metal precioso, nós já conhecemos aí muito utilizados em joias e investimentos financeiros, seguido por um valor de 11,8%, né? E por causa disso é o segundo mais exportado pelo Brasil, com alto valor agregado. Em terceiro nós temos o cobre, com 6,6%, essencial para o setor elétrico e telecomunicações, com crescentes demandas, tá? Continuando nossa tabelinha, nós temos aí o nióbio, sim, o nióbio, o famoso nióbio, o Brasil também possui, né? Minério muito raro, de alto valor, utilizado na produção de ligas metálicas, que são super resistentes, utilizadas em aeronaves, turbinas eólicas e equipamentos médicos, né? Ele vem aí seguido com 4,9%, não está em ordem, né? Porque somando ele com a nossa próxima informação, ele é inferior. O Brasil detém maiores reservas do mundo, as maiores reservas do mundo, com grande potência de crescimento, só que ele perde para os outros minérios, né? A quantidade aí na soma total, os outros minérios, que são manganês, níquel, bauxita, potássio, mas eu estou falando de número em porcentagem de exploração, tá, gente? Mas a importância dele traz um destaque muito grande para o Brasil e os olhos do mundo voltados para nós, tá bom? Tudo isso, tudo que a gente viu aqui vai contribuir para a economia do nosso país, né? Para valorizar o nosso país lá fora, e vocês conseguem entender um pouquinho, através dessas informações que eu estou trazendo para vocês, o quão é importante o Brasil para o mundo e porque ele tem esse destaque. Então, a gente tem que sair um pouquinho dessa relação de que só a biodiversidade é importante e entender também que existem os recursos minerais aqui no nosso país, que também tem um destaque muito grande para a economia do mundo inteiro. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula e até a próxima.